Ai, meu Deus, eu consigo. Oi, gente. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Pelo título, vocês já devem ter visto já o que aconteceu. Já devem saber. Tá sendo muito difícil pra mim gravar esse vídeo aqui. Muito mesmo. Tá custando, na verdade, né? Mas eu sei que eu preciso falar, né? Eu preciso falar, até porque minha mãe, né, me vê o tempo todo triste, né? Por mais que a perda dela, a ausência dela agora, né, é algo inevitável de eu não me sentir. Ai, Jesus. E também, principalmente até porque uma hora eu vou ter que voltar aqui pro canal, né? E não posso chegar e voltar aqui sem antes explicar o que é que vem acontecendo comigo, né? E o que aconteceu com minha mãe recentemente, né? E o porquê de eu sumir daqui, né? Esses tempos. Bora lá. Pra quem me conhece aqui, principalmente fora do canal, né? E aqueles que acompanham, eu já falei, já devo ter falado pra alguns aqui do canal em algum momento, né? Que eu tava enfrentando alguns problemas aí, principalmente com relação à saúde, né, da minha mãe. E a minha mãe tava andando doente nos últimos tempos, né? Na verdade, acho que desde agosto do ano passado ela tava andando doente. E assim, eu vinha tentando solucionar, né? Tentando entender o que tava acontecendo com ela e tentando cuidar da minha mãe. Mesmo eu morando distante, morando em uma outra cidade diferente da minha mãe. Pra quem me conhece, sabe que minha mãe mora em Salvador e eu moro em uma cidade metropolitana. Acho que umas duas, três cidades depois de Salvador é a cidade que eu moro. E aí, gente, de um tempo pra cá minha mãe veio piorando. E meus irmãos que moram perto dela, né, que são os mais velhos que eu, eles não sabiam o que é que minha mãe tinha. E aí ficava levando minha mãe pra médico, às vezes levando ela pra consulta em clínica particular, fazendo exame particular e levando no SUS, né, nas UPA, e nunca descobria o que é que minha mãe tinha. Até que no ano passado, uma das irmãs mais velhas me contou que minha mãe estava com gordura no fígado grau 2. Minha mãe nunca teve vícios de ser alcoólatra ou de ser fumante, sabe? Nada disso. Minha mãe a vida inteira foi uma pessoa batalhadora que sempre lutou pela gente, né? Sempre teve a questão do que era prioridade na vida dela e acabava até colocando as outras pessoas como prioridade do que até ela mesma. E aí, desses tempos que minha mãe veio andando doente, só veio piorando. E eu tentando saber o que é que era, né? Mandava dinheiro para meus irmãos pra estar levando minha mãe para médico, para fazer exame no particular. E mesmo no particular, ninguém sabia o que de fato estava acontecendo. Até que, de 3 meses pra cá, do ano de 2023, minha mãe veio piorando a questão do quadro dela de saúde. Minha mãe não estava mais conseguindo comer, minha mãe não estava mais conseguindo defecar, e isso daí estava afetando demais ela e afetando a gente. E eu tava vendo minha mãe piorando, eu tava indo lá e eu via como é que ela tava. Ela tava cada vez piorando e ninguém descobriu o que era, gente. Minha mãe ia pra UPA, chegava na UPA, eles mandavam minha mãe pra casa, né? E não dizia o que é que ela tinha. Eu vi o sofrimento que minha mãe tava tendo e eu não desejo isso pra ninguém, porque se eu pudesse tirar todo o sofrimento dela e ter servido pra mim, eu teria feito, sabe, gente? Eu ainda tô tentando processar, né, a perda da minha mãe, a ausência, que ela não tá mais aqui, mas é uma coisa que tá muito difícil, né? Às vezes eu quero pegar meu celular
e gravar áudio pra ela, pra falar com ela, sabe? Pra ligar pra ela, pra saber como é que ela tá. Avisar ela que eu tô bem, falar que... pra ela não ficar preocupada comigo, que eu sei me virar. E saber como é que foi o dia dela. Ouvir a voz dela, sabe, gente? Contar alguma coisa nova pra ela, alguma novidade. Mas... aí a ficha cai que a minha mãe não tá mais aqui. E que ela se foi, sabe, assim... eu tô realmente tentando me controlar, mas assim, tá muito difícil pra mim. Tá muito difícil pra mim mesmo. Eu ainda tô processando tudo que aconteceu. Mas, assim, explicando pra vocês. Quando foi no início do mês de maio, minhas irmãs levaram minha mãe pra UPA de Salvador, de um certo bairro. E aí, nessa UPA, minha mãe foi para atendimento de emergência porque ela tava sentindo muita dor mesmo. Muita dor mesmo. E aí, nesse atendimento, ela acabou entrando com um relatório médico que uma das médicas que ela já tinha passado tinha encaminhado. E acabou ficando internada lá na UPA. Ficou internada lá. E desde então, minha mãe só piorou. A gente ficou tentando lutar para conseguir uma solução com a regulação, para minha mãe ser transferida para um hospital, porque a gente sabe que o UPA não tem o suporte necessário para dar uma assistência para uma pessoa. Minha mãe precisava ficar internada no hospital para fazer os exames adequadamente, o corpo clínico, né, do hospital, os médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, fazer os cuidados necessários da minha mãe, e a gente descobriu que é que ela tinha para poder entrar com um possível tratamento ou saber se precisaria de cirurgia ou não. Mas, infelizmente, minha mãe não conseguiu vaga através da regulação e ficou internada na UPA durante uma semana. Durante uma semana que minha mãe ficou internada na UPA, eu falava com minha mãe todo dia, inclusive eu dormi lá com ela. Saí da faculdade e fui pra lá ficar com ela. Passei a noite lá com ela e eu via minha mãe sofrendo, aquilo ali tava acabando comigo, eu não consigo explicar. E eu vi muitas irregularidades na UPA, eu não vou falar aqui, tá? Porque essas coisas me revoltam. Inclusive eu já fiz até denúncias, né? Mas nada vai trazer a vida da minha mãe de volta. E nessa uma semana que minha mãe ficou lá, minha mãe tava com obstrução intestinal. Então, por isso, ela não conseguia fazer cocô. Ela não tava conseguindo beber água, ingerir nada e nem defecar. O que foi, Mini? O que foi, mãe? Sai daí, filha. Dá pra lavar. Vem pra cá. Fica quietinha aí, mãe. E aí, gente... nessa uma semana foi uma semana muito difícil pra gente e principalmente pra ela que tava sentindo tudo isso, né? E quando foi no dia 11 de maio, o meu ex-padrasto, que ainda era muito amigo da minha mãe, ele tava com ela lá como acompanhante, como um dos acompanhantes que a gente tava se revezando. E aí uma coisa assim, falou assim, fala com a sua mãe, procura saber como é que ela tá. Fala com o seu ex-padrasto, fala com porque pra mim ele ainda é como se fosse meu segundo pai. Fala com o Evandro, que é o nome dele, né? Procura saber como é que tá a sua mãe, procura saber notícias dela, fala com ele aí. E pede pra ele falar que você ama muito ela, uma coisa dentro de mim assim, pra ele falar pra ela que eu mandei ele falar, né, pedir pra avisar que eu amo muito ela. Parece ser assim, gente, que é uma coisa que eu já tava sentindo, sabe? Eu não sei explicar direito. E aí, quando eu entrei em contato com ele falou pra minha mãe. E quando foi um tempo depois disso, ele já tava me ligando, né, desesperado, que minha mãe tava passando mal, que minha mãe tava sentindo muita dor, que eles estavam tentando reanimar minha mãe, que ele não sabia o que tava acontecendo. Mas que antes disso acontecer de profissionais de saúde chegarem lá pra
tentar ver o que é que tava acontecendo com ela, não tinha ninguém lá. Tinha deixado ele sozinho e ele tava desesperado, procurando ajuda pra alguém socorrer minha mãe, que minha mãe não tava bem, não tava conseguindo respirar direito e tava passando mal. E aí eu comecei a entrar em desespero, isso tudo de madrugada, umas 2 e pouca da madrugada por aí. Eu acabei entrando em desespero e aí eu tentando me manter forte, né, pra tentar orientar ele, e isso eu tentando entrar em contato com minhas irmãs. Nisso daí, minhas irmãs atenderam o telefone. E aí eu conversei com elas. E eles tinham levado minha mãe pra sala vermelha. A gente sabe que sala vermelha, quando a pessoa é levada pra lá, é porque aconteceu algum tipo de complicação. E eles não queriam falar pra mim o que é que estava acontecendo com ela. Pedi pra ele passar o telefone pra um profissional de saúde, seja enfermeiro ou médico da unidade, ou técnico de enfermagem. E eles não queriam falar comigo. E eu pedi então que pelo menos passasse pra ele o que é que estava acontecendo, porque como ele estava com a culpa de minha mãe, ele tinha uma obrigação de informar para o acompanhante da família o que é que estava se passando com o paciente, até porque ele era ex-marido da minha mãe, sabe? E ele estava lá. E eles não quiseram falar. Eles não quiseram deixar o meu ex-padrasto entrar na sala, não quiseram deixar ele saber o que estava acontecendo com minha mãe. Eles proibiram a entrada, eles estavam proibindo até de ele ligar para informar a família o que estava acontecendo com ela. Eles ainda reclamaram, brigaram com ele lá e expulsaram ele de lá da frente da sala vermelha e levaram ele para a recepção, os seguranças. E nisso daí eu desesperada consegui falar com minhas irmãs e pedi que elas fossem imediatamente pra lá, correndo pra lá. Quando foi por volta de assim mais tarde, né, minhas irmãs chegaram lá na UPA e os profissionais de saúde lá não queriam deixar elas verem minha mãe e mentiram, disseram que a minha mãe estava bem, sendo que a minha mãe não estava bem, gente. Eu tava realmente sentindo que ia acontecer o pior com a minha mãe. Daí, então, quando foi por volta de 6 horas da manhã, a minha sobrinha ligou diversas vezes pra Gabriela e tava tentando avisar ela pra ver como é que ela ia me contar isso, que minha mãe tinha falecido, né, por volta daquele horário. Quando eu peguei meu celular, eu já vi a informação lá, né, do que tinha acontecido com minha mãe e aí, gente, eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento. Quando eu soube ali que minha mãe tinha falecido, o meu mundo completamente desabou, caiu. É uma dor que eu não desejo pra ninguém, eu não consigo explicar de maneira alguma. E eu entrei em desespero. Depois disso eu procurei tentar me recompor, vestir uma roupa e imediatamente ir pra Salvador. Aí meu pai chegou, veio de Salvador me buscar. Ele veio, buscou a Gabriela e a gente foi pra Salvador. E de lá de Salvador a gente teve que resolver como é que ia fazer as questões, né, de funeral da minha mãe. Aí eu pedi pra meu pai me deixar no shopping com o Gabi, porque eu tinha que comprar uma roupa, né, pra fazer o funeral da minha mãe. E assim, gente, comprar roupa pra minha mãe, eu tenho que ir no shopping procurar uma roupinha pra fazer o sepultamento dela do jeito que as roupinhas que ela gostava quando ela tava em vida, né? Foi uma coisa muito, mas muito difícil pra mim. Tava eu comprando a roupa e chorando, né? E aí eu ter que estar ali no shopping comprando a roupa pra minha mãe e saber que minha mãe nunca mais ia voltar foi uma coisa assim muito forte pra mim. Eu não tenho palavras pra descrever. E aí, gente, eu queria pelo menos comprar roupa, né, que do jeitinho que ela gostava, sabe? O vestido dela, do jeitinho que ela gostava de se vestir, comprar a corrente pra ela, os brincos dela, porque a minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, a minha mãe era uma pessoa muito ativa, muito cheia de vida. E eu ter que sair pra comprar a roupa dela no shopping, pra sepultar minha mãe, pra ter que fazer o enterro dela, pra mim não foi uma coisa nada fácil, foi uma tarefa muito, mas muito difícil mesmo. E aí, depois de tudo isso, quando foi no dia seguinte,
que teve o sepultamento dela, eu ter que estar lá e ver o corpo da minha mãe ali, deitado ali, eu abri, né, e vestir a roupa dela, ajudar a colocar, e minha sobrinha, né, fazer a maquiagem. Eu realmente pedi muitas forças a Deus mesmo, porque eu quase desabei e eu ver minha mãe ali desfalecida, só a matéria dela, saber que espiritualmente o corpo dela não estava mais unido à matéria dela ali, que ela estava ali sem vida. Foi uma imagem muito forte pra mim, eu não consigo explicar. E eu tocar no corpo dela e sentir o corpo dela todo gelado, aquilo ali pra mim foi muito doloroso. E aí eu ter que me manter de pé, me manter forte, pra eu não acabar chorando, porque minha sobrinha, a neta dela, já tava chorando, né, Emily? Ela já tava chorando muito e eu tentando me manter forte pra manter ela forte, né, pra ela se recompor, porque ela já tava entrando em desespero. E aí ela fazendo a maquiagem de minha mãe, chorando, e eu falando pra ela que minha mãe não tava mais ali, pra ela ficar calma. Foi o pior dia da minha vida e desde então eu acabei acordando pra muitas coisas na minha vida e descobrindo lados, né, e analisando muito pessoas que eu nunca tinha imaginado, sabe? Que eu tinha uma certa percepção e com o decorrer do tempo as pessoas foram se mostrando de outra forma, sabe? E assim, não que eu tenha ficado impressionada, mas o meu pai biológico, ele mesmo quando minha mãe esteve em vida, né, mesmo com os desentendimentos que eles tinham por ser separados há anos, ele procurou honrar e respeitar o nome dela e me dar forças até o final e dar um enterro digno à minha mãe, porque se infelizmente dependesse de algumas pessoas, minha mãe ia ser sepultada de uma outra maneira. O funeral da minha mãe, ele encheu de pessoas que amavam ela, porque minha mãe era uma pessoa muito querida, muito conhecida, né? Principalmente no local que minha mãe morava, no bairro que ela morava, em Salvador. Ela era muito conhecida, pessoas de moradores antigos, né? Comerciantes conheciam, todos conheciam ela. Minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, conquistou as coisas dela com muito suor, chegou em Salvador com apenas 12 anos de idade. Minha mãe tem uma história de vida muito bonita, ela sofreu abuso e procurou tentar superar isso, tentou seguir em frente, conseguiu forças da onde só Deus sabe que ela tinha, e se tornou essa mulher incrível que nunca vai ser apagada da minha memória, jamais. Eu não tenho um dia sequer que eu não lembre da minha mãe. Em cada coisa que eu faço eu lembro da minha mãe. Então assim, uma coisa que minha mãe jamais ia querer é que eu desistisse da vida, né, que eu desistisse dos meus sonhos, né. Agora, principalmente, mais do que nunca, não é mais só por mim eu conquistar tudo que eu quero e eu tentar seguir em frente, porque ela jamais vai ser substituída. Essa dor, eu acredito que nunca vai passar. Só quem realmente perdeu a mãe, uma pessoa que você ama, sabe o que eu tô sentindo. E eu realmente não desejo que ninguém passe por isso. É uma coisa muito horrível, sabe? É um espaço que ninguém jamais vai conseguir preencher. E eu realmente espero que toda a dor que eu tô sentindo agora se transforme em saudade. Porque por enquanto, gente, tá uma dor de uma forma tão grande que parece que nunca vai passar. Parece que nunca vai passar. Eu realmente me esforcei muito pra estar gravando esse vídeo aqui. Eu pensei muito. Eu achei que eu não ia conseguir. E talvez, né, vocês já devam ter visto alguns vídeos curtos da minha mãe aqui no canal. Eu abusando ela, né, eu perturbando ela. E é assim que eu quero lembrar dela. É assim que eu quero lembrar da minha mãe. Dela viva, com vida. Ela feliz, espirituosa, muito ativa, alegre, brincalhona, né, brincando comigo. E é isso, gente. Minha mãe tinha um coração enorme e é assim que eu quero lembrar dela enquanto eu viver. E agora, tudo o que eu fizer na minha vida não é mais só por mim, é por ela. E eu vou tentar voltar aqui ao canal, principalmente porque é uma coisa que me faz bem. Eu não posso desistir, até porque minha mãe também, ela se inspirava em mim, acredito em vocês. Ela tinha criado um canal
né, em algumas redes. E ela gostava também de gravar vídeos, ela se inspirava muito em mim. E é isso, gente, é assim que eu quero ter a memória da minha mãe no meu peito. E eu vou tentar ficar bem, tá bom? Os próximos vídeos que saírem aqui no canal já estavam gravados, tá? E aos poucos eu vou tentando retornar aqui. Mas eu espero que realmente que vocês levem em consideração. E minha ausência aqui é realmente devido a tudo isso, tá certo? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Mãe, eu vou te amar pra sempre. Onde quer que a senhora esteja, a gente vai se encontrar na eternidade. Eu vou te amar pra sempre, mãe. Pra sempre, pra sempre.